uma alegria enorme estar com vocês dois. Nós estamos aí com um bom público, né? E Patrícia está acenando. Muito obrigado, Patrícia. E aí, olha, nós vamos falar. Vocês estão nos ouvindo bem? Estamos sim. Bota aqui para ouvir. Ah, que maravilha, doutora. Olha, nós estamos hoje com o casal 20 do ensino da administração do Rio de Janeiro. Se fizerem uma pesquisa, desculpe os professores que estão nos vendo, e nas unidades de ensino de qualquer instituição, assim, qual é o casal mais simpático, os professores mais simpáticos vão dizer professora Paula Ferreira e professor Ricardo, não tenha dúvida disso. Me desculpe que estão ouvindo, não é nenhuma demérito para vocês, não é porque esse casal é o concurso mesmo, que alegria boa. Que bom, obrigado. Né? Muito bom. Obrigado, vamos aproveitar o tempo. É um prazer, Paulo. Como é que vocês estão? Está dando muito trabalho os alunos nessa época de quarentena, imagino, com vocês. Pois é, muito trabalho, né? Mas fazer o quê, né? Faz parte. Faz parte. Mas vocês estão quietinhos em casa, né? Estamos. É uma nova realidade, né? A gente é uma nova realidade, né, Ricardo? É muito bom porque a gente tem conseguido passar isso, amadurecemos muito nos últimos meses. Essa relação se tornou cada vez mais, foi consolidando a cada aula. E, de uma certa forma, a gente conseguiu aí transpor esse período de forma muito satisfatória. Que maravilha. Eu estou vendo o nome aqui de uma pessoa que entrou, que está em Portugal, morando em Portugal, que foi presidente do Conselho de Arquitetura, Cid Menezes, que é um companheiro nosso da prefeitura, uma pessoa extremamente, uma saudação muito especial. Espero que de vez em quando ele possa vir aqui ao Brasil, quando o Brasil tiver liberado, né? Porque o Brasil agora virou uma coisa, nós somos um pária mundial, né? Ninguém pode entrar e sair aqui, porque acho que os 200 milhões nós estamos com risco de contaminação. Mas, Paula, Ricardo, a gente já perdeu uns tempinhos aqui para não perder os minutos. Como é que vocês estão? O nosso tema é muito importante, as habilidades e competências nesse momento de coronavírus e depois dele. Como é que vocês estão vendo essas... Quer dizer, como é que deverão os jovens atuar nesse período, na opinião de vocês, no mercado de trabalho? Qual é o novo normal, né, em termos de competência e habilidade? Mudou muita coisa ou não mudou? Ficou a mesma coisa? Como é que está isso? A questão não é ter mudado, né? Eu penso que houve aí uma acentuação, né, das habilidades que a gente já vem desenvolvendo, né, e que agora elas precisaram ser desenvolvidas primeiro de uma forma, né, mais rápida, né? A gente tem que estar mais antenado, de uma forma mais ligeira, para não perder o time, né? Mas as habilidades são habilidades que a gente já vinha conversando até com os próprios alunos, né, em palestras, em aulas, falando com eles das necessidades de desenvolver determinadas competências, né? E com isso essas habilidades são elencadas. E aí a gente consegue elencar até algumas habilidades que, inclusive, a gente vem reforçando bastante nesse período, né? E que a gente pode perceber que são habilidades que serão necessárias também pós o período pandemia, né? E aí a gente fala de habilidades tecnológicas, né? Habilidade de inteligência emocional, principalmente, né? Que a gente percebe aí que a gente vai ter que desenvolver muito isso aí, muito. A gente percebe que, principalmente, nós avançamos muito em muito pouco tempo. Em 3 meses, nós demos um salto qualitativo aí de 3, 4, 5 anos, que teriam que acontecer, e nós tivemos que antecipar todas essas tendências. Então, nós podemos falar hoje que uma das questões que chamou mais atenção foi lidar com as pessoas através de uma ação remota, que nós não estávamos preparados para isso. E, de repente, a gente foi obrigado a se adequar dentro desse novo cenário. Através de uma tela de computador, nós estávamos fazendo reunião com equipes através de aplicativos como Microsoft Teams, o Zoom, tá? E o Google também. Então, a gente começou a se adaptar a uma nova realidade. Essa própria live que nós estamos fazendo aqui representa já um avanço muito grande. Por mais que a gente não queira, a gente percebe hoje que já se tornou comum isso. Por quê? Porque nós começamos a nos adaptar a esse novo tipo. E você pode reparar, Wagner, que a cada live, o número de pessoas que aparecem aumenta e de diversas partes hoje do mundo. Talvez numa palestra presencial nós não teríamos essa possibilidade de termos uma pessoa de Portugal, como você falou agora, pessoas de outros lugares que hoje, através do canal
que nós temos na internet, no Instagram, no Facebook, nós conseguimos aí criar uma expansividade muito grande. Então mudou tudo. O mercado é outro, a gente está tendo aí uma nova visão do que vai ser um futuro que não é mais futuro e passou a ser presente. Entendo. Você se refere isso no mundo do mercado de trabalho, mas também se refere na relação com os estudantes? Com certeza. Eu acho que a gente está caminhando aí dentro de um novo tipo de modelo, né? A Paula depois vai falar um pouquinho. A gente tem aí um modelo que está consolidando, que vai ser um modelo híbrido. Ou seja, o que significa isso? Nós temos aí o ensino presencial e utilizarmos também o ensino remoto. Então, por uma série de questões, eu já estou tendo alunos hoje que estão dizendo que estão se sentindo muito mais à vontade dentro do chamado ensino remoto do que no ensino presencial, por essa questão da flexibilização que nós estamos tendo hoje. Então, tudo isso é uma diferença muito grande que nós estamos percebendo, ou seja, mudou tudo, né? Então, quem está nos mandando aqui um abraço especial é o Marcelo, que é o presidente do CONREP. CONREP é o Conselho de Relações Públicas. É um conselho muito atuante, muito relacionado, né, às nossas atividades, porque atuamos, né? Nós que somos, o nosso locus de trabalho é o mundo das organizações, também é o mundo do Marcelo com o conselho, com todos os profissionais de relações públicas, né? Aqui do caso de Israel. Um abraço, Marcelo, muito prazer, é uma satisfação enorme estar contigo aqui participando. Temos que fazer uma live, hein, Marcelo? Ele representa um segmento muito importante, muito convergente com a nossa profissão, né? Não há dúvida, né? Sim. Quando vocês se referem a essas questões, isso passa para uma multidisciplinaridade, não é isso, Ricardo e Paula? A gente passa a ter uma outra visão que nós não tínhamos. Para falar a verdade, eu não sei se você lê um artigo bem interessante falando da Finlândia, que ela está tentando já adequar dentro da sua realidade de ensino uma realidade totalmente diferente, que é desenvolver as crianças através das suas habilidades e competências desde a educação infantil. Ou seja, mudando todo o conceito tradicional que nós temos hoje. O primeiro país do mundo se aproveitou essa questão da pandemia, que mesmo que seja pela dor, já se adequando a uma educação de futuro. Então, a gente está vendo aí que nós vamos ter muitas mudanças, principalmente nessa relação professor-aluno, ao mesmo tempo nas relações funcionais, empresa-colaborador. Vai se criar um novo mundo. Muitas empresas não vão retornar. Vão continuar trabalhando com a questão do home office e com as questões remotas também. Se a gente já pensava no mercado de uma forma que esse mercado é tão mutável, né, que se transforma tanto a cada momento, agora então, com esse momento tão especial que a gente está vivendo, né, dessa pandemia, esse recolhimento social, onde as pessoas estão até receosas de saírem de suas casas mesmo, até mesmo para fazer alguma atividade que seja extremamente essencial, a gente não tem como pensar de uma forma diferente, né? As pessoas precisam realmente desenvolver algumas competências, algumas habilidades que antes já desenvolviam, mas agora de uma forma mais acentuada. E aí a gente fala da própria habilidade com a tecnologia, né? Agora mesmo, para a gente estar aqui conversando, né, nesse bate-papo, a gente precisou da tecnologia. Só foi possível isso acontecer hoje graças à tecnologia que a gente, de uma forma ou de outra, a gente precisou aprender a utilizar, né? Porque eu tenho Instagram, eu tenho, mas assim, não é uma coisa que eu tenho eu sou extremamente engajada no Instagram, nem sou. Tem muitos seguidores, eu acho que tem 1000 e poucos seguidores, mas assim, eu mesma não sou uma pessoa que mexo muito em Instagram, mas a gente percebe que hoje é uma ferramenta que está nos auxiliando, que ajuda, que é o que está realmente nos colocando junto a outras pessoas, até mesmo para dividir conhecimento, né, o saber, experiências. Tirar dúvidas também, né? A conectividade aumentou muito nos últimos tempos, muito. Ô Ricardo, Paula, a gente sabe, a Finlândia hoje todos consideram, e certamente é o país mais avançado hoje em termos de educação. Dizem as boas línguas e as más línguas também, que eles foram beber muito do conhecimento inicial de Singapura. Porque a China também utilizou os princípios de Singapura. Eu costumo brincar dizendo que Singapura é o Vale do Silício da administração pública e das políticas públicas, né?
E a Finlândia, que teve um comportamento extremamente correto em relação à pandemia, diferentemente da Suécia, né, que não teve o exemplo também, não é que o presidente de lá, o primeiro-ministro lá, Schaaf, que o coronavírus seria uma gripezinha. Mas eles achavam lá que bastava ter a contaminação de metade da população, que aí a capacidade de propagar não ia ser tão grande. Quebraram a cara, mas acho que agora já estão cuidando para que não venha na segunda onda. Mas eu queria te perguntar, e nessas competências, então copiar e melhorar o que é copiado, que é o caso da Finlândia em relação a Singapura, no campo da educação, né? A Finlândia é um país admirável, né? Os países nórdicos em geral, né? Essas competências, você acha que a instituição de ensino brasileira, e mais do que isso, a organização brasileira, está preparada para esse avanço? A gente cresceu muito nesses 4 meses, mas são os instrumentos que estão. Eu fico preocupado quando eu vejo, Paula e Ricardo, que o 5G já estão dizendo que só vão fazer a licitação em 2021. O que significa que nós vamos ter isso para 2022, 2023, na melhor das hipóteses. E muito contaminado o processo pela ideologização, né? Pela ideologia da onde vem essa tecnologia, se é chinesa ou se é americana. Os americanos não têm ainda, mas os chineses já estão implantando nas grandes cidades. E o Brasil adia, porque os chineses vão tomar conta dos nossos dados, né? Como se os americanos não fizessem. Em relação a isso, como é que eu fico vendo o home office? O home office, as organizações brasileiras têm pouca tecnologia, poucas organizações no Brasil têm algum arremedo de economia 4.0. Essa que é a verdade. Quer dizer, a gente precisa, essa capacidade do brasileiro ter feito, isso que eu pergunto a vocês, essa capacidade do brasileiro ter avançado com essa pandemia, 120 dias que a gente está praticamente isolado, né? Nesse tempo, a gente cresceu muito, mas a gente está usando instrumentos que eram acessíveis, que nós não usávamos, mas que já existiam, né? Eu me lembro quando eu quis implantar no Conselho Federal o Google Meet, o sistema Google com o Google Meet, foi uma briga danada. Depois a gente trouxe isso também para o Conselho Regional do Rio, aqui, mas foi muita resistência. A gente já tem esse instrumento há algum tempo. Eu fico pensando se a gente pode fazer home office mesmo quando as funções integradas de gestão, de gerência, não estão integradas ainda, elas estão dispersas. Porque é verdade, a gente faz por e-mail, a gente faz uma reunião, mas e a documentação? Se não tiver no mundo digital, não vai existir. Isso é que me preocupa. Quer dizer, colocando na área de especialidade de vocês, que é o serem professores de administração, convívio com a organização, mas também com o ensino, como é que a faculdade vai fazer para reformular programas, não sei, padrões de ensino, para ajustar esse jovem naquilo que já é a realidade, que já é a realidade nossa. Quer dizer, em verdade, de repente, a pandemia escancarou uma obsolescência atitudinal e funcional do Brasil, né? Essa é que é a verdade. Se nós não temos... As pesquisas dizem aí que 2% das empresas brasileiras é que têm recursos de economia 4.0. Quer dizer, de repente a gente está exposto a isso. E é preciso. O home office será muito bem-vinda se as funções estiverem integradas. Essa que me preocupa. Além da inteligência emocional, como é que vai ter que ser reformulado esse ensino para competência e habilidade, além de só enfatizar os que existem? O que acontece? Hoje a gente vive um home office meia boca, né? Isso. Fomos todos pegos de surpresa. Exatamente. Indivíduo e organizações, instituições de ensino, todos foram pegos de surpresa. Então, a gente vive hoje um home office meia boca. Nós utilizando o equipamento que a gente tinha em casa, com a internet que você tem em casa, as pessoas, e as empresas, então, nenhuma empresa aqui não utilizava ainda essa metodologia de trabalho home office. Nenhuma tinha ainda... como é que a gente pode dizer? Não tinha ainda uma ideia de preparação para estar... Tem antecipado a questão, né?
não se prepararam, né? Então, vive-se esse home office meia boca. Mas pós-pandemia, entende-se que isso não vai poder continuar da forma que está acontecendo, né? A gente vai ter que profissionalizar isso. Vai ser necessário realmente uma coisa mais formal, né? Hoje a gente vive o informal, né? Isso vai precisar ser mais formalizado. A gente estava até conversando sobre assinaturas digitais, né? Algumas organizações vão precisar ter as suas assinaturas digitais para emitir documentos. Tá. Então, isso vai ter que ser uma nova para algumas organizações, uma nova realidade para algumas organizações que ainda não vivem isso. A gente sabe que algumas já vivem, mas, assim, em sua grande maioria, não vivem ainda. Né? Mas que pós-pandemia vão ter que, para se manter, né, no mercado, para fazer esse trabalho realmente de forma efetiva, eles vão precisar se adequar. Né? Diferente do que a gente chama de adequação hoje, né? Que hoje não é adequação, foi um arremedo, foi um improviso. A gente está vivendo hoje... A gente deu um bom jeitinho, né? A gente deu um bom jeito, que é o característico do povo brasileiro. É isso, mas a gente precisa agora profissionalizar, ter um avanço, né? É verdade que hoje os smartphones é a prótese existencial das pessoas, né? Elas usam isso como se fosse uma prótese das suas próprias existências. Isso facilita para o jovem se adaptar. Mas eu te pergunto, e nós não estamos falando, nós estamos falando em tese do conjunto de ensino do país, que realmente, a gente sabe, depois de ter assistido esses últimos tempos aqui em relação aos ministros da educação, a gente fica meio assustado. Mas como é que reage, né? Como é que vocês veem e reagem? O estrutura de ensino, não estou me referindo apenas ao campo da administração, da economia e da contabilidade, mas da área em geral para ajustar a isso. Por exemplo, nós estamos vendo a telemedicina. A telemedicina existe já há algum tempo, né? Desde 2000, com essas facilidades, e a gente está descobrindo a telemedicina. Agora é verdade que há exceções, Albert Einstein, alguns locais que já utilizam bem a telemedicina. Mas se a gente usasse a telemedicina como a Índia usa, em grande extensão, com a sua população lá de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, a gente estaria em circunstâncias melhores. Vai ter que ter um choque aí de tecnologia, hein, Ricardo? Isso vai ter, portanto, que acompanhar com a estrutura de ensino. E não é apenas no campo das ciências sociais, no campo aplicadas, como é o nosso caso da administração, mas vai ter que ser também no campo da arquitetura, como do Sidney aí, enfim, nas relações públicas, em todos os, como do Marcelo, que é o nosso presidente do Conselho de Relações Públicas. O Sidney também foi presidente do Conselho de Relações Públicas, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui do Rio de Janeiro, né? Foi o primeiro presidente, aliás, que estávamos conosco aqui de Portugal. Como é que vocês estão vendo isso? Quer dizer, esse home office, essa nova realidade, esse gap, ou essa defasagem, essa brecha que existe na tecnologia que a gente dispõe, a falta de perspectiva do 5G, que realmente, né, em vez de estar sendo... Se a gente priorizasse isso, né, a gente estaria priorizando bem o avanço da sociedade brasileira, e não estamos fazendo, né? Existem alguns pontos aí a serem levados em consideração, Wagner. O primeiro ponto é que a gente sabe que nós trabalhamos muito mais pela questão do improviso, como a Paula falou, nesse momento. Há uma necessidade do poder público também tomar a frente em determinadas decisões. Exemplo, tá? Já é visível que algumas pessoas não têm acesso à tecnologia de ponta, ou seja, um computador, um smartphone, um pacote de dados. Então, nesse momento, a exclusão, né? É uma discussão muito forte que as comunidades carentes não têm acesso à informação. Então, nesse momento, eu acho que a gente poderia criar como se fosse um pacote popular que pudesse dar acesso a essas pessoas que não têm acesso hoje à tecnologia a começar a se ambientar. Um exemplo, o projeto da Olimpíada de 2016 é que nós tivéssemos Wi-Fi espalhados pelos centros onde tivessem as competições. Isso não foi feito. Então, hoje há uma necessidade de ter um Wi-Fi gratuito para as pessoas terem acesso à informação, ser de domínio público e as pessoas terem acesso a isso. Fazer um subsídio para que as pessoas tenham acesso a um computador ou até equipamentos como smartphone mais modernos que pudessem fazer a teleaula. E isso também poderia ser feito pelo poder público. Esse tipo de modelo precisa ser muito discutido com a Câmara, ou seja, com o próprio Congresso Nacional, para que a gente pudesse estabelecer aí um avanço em termos de tecnologia. E oferecer também às empresas a possibilidade de terem uma condição
de acesso a equipamentos com avanços maiores. E olha só como é interessante, isso é um efeito cascata. Uma vez que você consegue estimular o avanço tecnológico, todas as frentes da sociedade acabam ganhando também, desde a mais carente à mais avançada, porque o acesso à informação ele vai melhorar muito. O que a gente precisa hoje começar a prestar atenção é que nós temos pessoas carentes que precisam ter acesso à informação, mas não têm um computador, não têm um smartphone, ou na comunidade dela não tem nenhum sinal de Wi-Fi. Eu tive alunos, Wagner, que pegava sinal de Wi-Fi do vizinho para assistir aula. Isso é incabível, ou seja, não tem como a gente permitir isso numa sociedade moderna. Ô, Ricardo, você está falando de estudantes de ensino superior de universidade privada, né? Ou é pública? A universidade pública, então, a gente está aí longe de alcançar, né? Porque até uma colocação que foi feita essa semana numa discussão, numa live que eu fiz, é que as instituições públicas, por ficarem um ano sem aula, porque elas só vão voltar em 2021, representam que essas pessoas que estão nas instituições públicas vão ficar, em relação às instituições privadas, um ano atrasada. Ou seja, ela é menos pessoas para entrar no mercado de trabalho, quando, na verdade, elas deveriam estar caminhando ou do lado das instituições privadas ou até à frente, por ser do poder público. E a gente não está vendo isso. Cara. Eu acho que isso daí compromete muito o mercado de trabalho. Nós estamos tendo hoje no mercado de trabalho uma necessidade de mão de obra qualificada. O que a gente tem que criar é canais que possam beneficiar essas pessoas. Ou seja, eu não posso, por exemplo, na minha região, não ter uma internet adequada e, de repente, numa outra região, ter uma internet que consiga transmitir imagem de forma adequada. Isso tem que ser uniforme. Em todo lugar, o sinal tem que ser o mesmo. E aí, quem é prejudicado? A população, de uma forma geral. A gente hoje viu a dependência que nós passamos a ter da tecnologia. Todos hoje acordam, será que minha internet está legal? Será que minha internet não está legal? Será que meu computador está conectado ou não está conectado? Quando a gente vê, você mesmo foi um exemplo agora, nós estávamos conversando, não está começando, será que não está aceitando ou está? Olha só a dependência que nós estamos tendo aí. É verdade, não há dúvida. E aí a gente muda tudo, né? O cenário é outro, é totalmente diferente. Por isso que eu acho que a gente tem que adequar e envolver o poder público dentro dessa situação. Não há como deixar o poder público fora disso. Ricardo, Paulo, eu há muitos anos que larguei o magistério regular, eu gosto de palestra, conferência. Professor, uma vez, a gente fica professor a vida inteira, mas eu larguei a atividade regular. E o tema realmente me é sempre do interesse. Uma coisa que eu queria perguntar a vocês, que eu acho que eu estou certo, que me surpreende, em verdade, na percepção. Eu percebi que a abertura nos países europeus, né, se deu simultaneamente, começou, no caso da Alemanha, eles começaram com as escolas, os alunos foram os primeiros que voltaram à escola, os alunos até mais jovens que voltaram à escola, enquanto que no Brasil nós estamos tendo uma perspectiva exatamente ao contrário, os alunos são os últimos a voltar à escola, a gente vai abrindo tudo, daqui, né, restaurante, bares, está abrindo, daqui a pouco está tudo aberto, já está tudo aberto, mas as escolas não voltaram, nem a escola primária, o ensino fundamental, o nível médio e o ensino superior. Eu acho estranho isso, quer dizer, por quê? Por que o europeu voltou depressa com a escola? Porque o estudante mais jovem é aquele que menos contamina e que menos transmite? Ou é o interesse corporativo que faz com que, por exemplo, as universidades públicas só voltem às aulas no ano que vem, o que significa um delay aí enorme de processo de educação, um retrocesso perigoso. Isso me parece estranho e é contraditório em relação ao que eu estou assistindo nos países europeus, que eu acho que a maioria deles, não vou dizer que sejam todos, mas a maioria deles, o primeiro passo de quebra do isolamento, de volta ao novo normal, foi exatamente pela escola. Me lembro dos exemplos, né, dos países da Escandinávia, o caso da Alemanha também, enfim, como é que vocês veem isso? Eu tenho medo do corporativismo, tá certo? Esteja impedindo da volta às aulas sob a desculpa de proteger o aluno, que o aluno contamina as pessoas nas suas famílias, quando não é assim, né? Eu vou te responder primeiro enquanto mãe, tá? Porque eu tenho uma filha no ensino eu sei, conheço, e ela é ativista.
Essa mesmo, a Duda. E a Duda está estudando de forma remota, né? Está em casa, a escola estava fazendo as atividades de forma remota, tem de manhã cedo. E eu vou te dizer, se voltar às aulas hoje, ver algum comunicado, mas a gente vai voltar às aulas amanhã, já começa as aulas. Eu não mando a minha filha para a escola. Tá? Por quê? Mãe, Por quê? Você está entendendo? Eu tenho receio. Eu tenho receio por quê? Eu tenho muito cuidado em relação ao contato externo, tá? Então, quando o Ricardo que faz mercado, Ricardo que vai na rua fazer farmácia, essas coisas, ele que vai. Então, a gente decretou, Ricardo que vai à rua. Quando ele chega, claro, ele já vai direto tomar banho, tira a roupa, já lava a roupa, e as compras ficam na porta. Eu higienizo tudo com álcool líquido, 90, e assim, cada um tem sua parcela de responsabilidade. Beleza, estamos aqui, graças a Deus, ainda não, espero que nunca, claro, né? Que assim, claro, esse vírus atinja a gente. Só que a gente está falando de uma criança, de um adolescente de 15 anos de idade, que de repente não tem essa mesma visão responsável de estar tendo um contato mais afastado, mais distanciado, a coisa do abraçar, do beijar, saber que não posso fazer isso agora. Então, eu particularmente, eu acho que deu atrás. Eu tô ouvindo o som. A imagem é que congelou, mas o som está ouvindo. Não. Agora está bem. Voltou, né? Voltou. Deu uma congelada. Voltou. Eu acredito que não seria adequado enviar agora para a escola a Maria Eduarda. Isso eu passo. Claro, porque a circunstância é outra, claro. A Europa fez de fato um lockdown rígido, eles erraram, começaram tarde, fizeram um lockdown rígido, mas eu estou perguntando, quando abriram, eles abriram efetivamente, começando pelas escolas. Foi isso que me chamou a atenção. Aqui, nós não fizemos lockdown nenhum, a gente fez um isolamento meia bomba, né? Até porque as nossas circunstâncias são diferentes, mas também houve briga entre as instâncias de governo, gente querendo que não tivesse nada. Enfim, nós sabemos disso tudo, né? Que houve realmente desentendimento, continua havendo em relação a esse tema. Mas na abertura brasileira, que já foi feita, a gente nunca chegou a 100%, um nível 80%, 90% de lockdown, a gente chegou aqui a 58%, 55%, no máximo 60%, né? Mas eles abriram lá como escola, aqui não. Essa é a minha pergunta, porque eu imagino, Paula, que deve haver mães na Alemanha, na França, Portugal, enfim, o mesmo pensamento, com os cuidados que você está tendo, que são corretos, são adequados, né? E que deve ter tido essas preocupações, mas os filhos estão indo para a escola. Mas eles fizeram o lockdown, eles baixaram a curva. A gente fez a abertura quando a curva está crescendo, com mais de 1.200 mortos por dia. E eles fizeram já com um número bem decrescente, tendendo para um número menor. É uma diferença, eu sei, não há dúvida. As circunstâncias aqui, elas não se transportam de forma nenhuma, porque isso aqui, por isso que a gente virou um páreo internacional. A gente está barrado para o mundo inteiro. É um páreo, é um país pária. É os Estados Unidos e o Brasil. Em verdade, a Europa agora abriu viagens, né, para turismo, etc., na época do verão, e um dos países que dificilmente vão voltar, não voltam tão cedo a se relacionar direto com voos para poderem fazer turismo, são dos Estados Unidos e do Brasil. Né? Sim. Eu entendo, mas me chamou a atenção esse aspecto do estudante, hein? Os estudantes, eles abrirem primeiro com a escola. Mas... Cortou. Mas recordando, eles falaram no início, né, que as crianças elas tinham uma imunidade maior em relação ao vírus, né? De repente, por isso também que abriram as escolas antes de qualquer outra coisa. Ou seja, a criança não tinha essa coisa do contágio como teria uma pessoa mais velha, né? Teve um estudo sobre isso, embora, sinceramente, eu acredito que se você tem uma imunidade baixa, seja velho, seja novo, seja... Eu acho verdade. Que você vai contrair o vírus de qualquer forma. Os dados estão mostrando isso, né, Paula? Mas eu tenho medo que o corporativismo, quer dizer, eu quero dizer assim, vamos voltar o ano que vem. É verdade, quer dizer, que o corporativismo, principalmente da área pública, esteja prejudicando esse processo de ensino, né? O ensino está sendo muito comprometido em relação a isso, Wagner. Realmente não tem como negar.
A gente tem que ver que as condições dos países de primeiro mundo são infinitamente melhores do que a nossa. Ou seja, a questão de higienização das crianças ao entrarem dentro das escolas, esse é um processo que já é comum. A gente não conseguiu nem comprar respirador para as pessoas que estão doentes e que morreram. É verdade. E aí, quer dizer, a gente não tem comprometimento do poder público com essa questão. Talvez se nós tivéssemos aí o envolvimento do poder público com essas questões de prevenção, pudéssemos sim ter confiança de liberar as crianças, de liberar as pessoas a entrarem dentro das instituições de ensino. O problema maior aí que nós começamos a perceber é que muitos dos comerciantes que estão voltando hoje estão arcando com os custos da volta para não quebrarem. Mas eles não claro, é verdade. Por parte do governo de nada. Não há nada. A gente falou em isenção de impostos, a gente falou em retardar, ou seja, darem, jogar para frente, mas ninguém falou em isentar. Então, quer dizer, não adianta nada. O que a gente está precisando hoje é de um custeio por parte até do poder público, como um exemplo, tá? A diminuir a alíquota do imposto de renda. Isso já daria um gás maior para as pessoas, porque seria um dinheiro que estaria sobrando para as pessoas reinvestirem. A gente criar algumas isenções de impostos, como o ICMS, para abaixar a taxa tributária. Isso são ações que poderiam servir para eu investir num álcool gel, para eu investir num tapete de higienização, para eu criar mecanismos que as pessoas retornarem ao ambiente com segurança. O que eu não posso também, e isso é uma coisa bem clara, eu já tinha um custo prometido. Esse custo aumentou mais ainda. E aumentando esse custo, não tem nenhuma contrapartida, aí fica muito difícil. Eu acho que a gente tem que perceber hoje, quando a gente olha para o mercado de trabalho, e é uma coisa que chama muita atenção, até fazendo uma ponte do que você está falando, que a gente vai ter muitas empresas que vão precisar se reinventar. E essa reinvenção das empresas está ligada também à reinvenção dos profissionais que vão se adequar aos novos cargos. Eu tenho aluno que está se formando agora, está desesperado, porque ele está se formando justamente na pandemia, velho. Olha a incerteza que esse garoto está tendo para ingressar no mercado de trabalho, que ele não sabe nem qual vai ser. Quais as habilidades, como é que eu vou me adequar, onde é que eu fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou encontrar. Ninguém sabe o que vai encontrar. É muito difícil a gente lidar com essa. E aí a gente começa a perceber que, quando a gente fala em instituições de ensino, a gente quer retornar. Todos nós queremos retornar. Eu acho que a gente percebe, melhor do que ninguém, o quanto a necessidade de estarmos aí juntos é fundamental. A própria Silvia, companheira de longa data, a gente já fez diversos trabalhos juntos, estava hoje lá em Macaé. Você estava falando, Ricardo, você estava falando na Silvia, aí que cortou. Da Silvia de Macaé. Porque a Silvia é uma companheira de longa data, estava mandando um abraço para ela, e ela, em uma das poucas oportunidades que depois que a gente conversou, ela falou que o alunado, de uma certa forma, ele está criando uma nova perspectiva, né? Ou seja, está criando um novo mercado. E aí a gente percebe aí, a gente realizou muitos trabalhos juntos de consultoria. E na época que nós trabalhávamos lá atrás, realizando trabalhos de consultoria, o mercado era outro. Hoje o mercado é totalmente diferente, que requer habilidades cada vez mais voltadas para o mercado hoje competitivo. E aí eu estava dando um oi para ela, mostrando aí que a gente precisa criar uma nova perspectiva, as pessoas estão lidando aí com um novo cenário, o home office é uma realidade, não tem como, eu já tenho comentado de forma bem interessante que as construtoras modernas, não sei se você leu sobre isso, já estão dentro do seu planejamento, criando aí o home office nos apartamentos novos que estão sendo desenhados, então já é uma realidade, tá? Então a gente já está se incorporando. Já entenderam que é um presente, que é um futuro que já é presente. Isso, justamente. Perfeito. A gente já percebe o quanto isso vai fazer parte da nossa realidade. Então, quando a gente fala que o jovem de hoje, que está entrando no mercado de trabalho, precisa ser cada vez mais antenado, ou seja, ter o senso crítico, ou seja, sai do mercado totalmente despreparado, né? Ou seja, encontrando aí cheio de dúvidas. E aí eu estava comentando, antes da gente sair do ar, dos jovens que estão se formando agora e que não sabem qual é o mercado que vão encontrar. Ou seja, o que é esse mercado aí? Eu uso de interrogação. O que a gente vai ter que ter de habilidade? Como é que a gente vai se ambientar? Escola Grau, né? O Conselho do Rio de Janeiro está conseguindo fazer o registro, porque nem isso, porque faltava a formatura, aqueles atos, né, da colação do grau, né? Aquelas coisas
que é um detalhe administrativo que, às vezes, atrapalha a vida da pessoa quando ela tem uma perspectiva de um emprego, né? Está difícil. Sim, a gente está hoje aí, as próprias universidades não sabem como vai ser, se vai ter formatura, não vai ter. O próprio ENAD, né? O próprio ENAD agora foi cancelado. Agora de tarde nós recebemos notícia que o ENAD esse ano não vai acontecer. O Enem foi postergado para o ano que vem. Então, o mercado ainda está um grande ponto de interrogação. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então, é menos força de trabalho para ingressar. A gente está tendo aí um mercado de trabalho onde a gente vai ter menos pessoas ingressando e as oportunidades vão ficar cada vez mais filtradas. Ou seja, vai ter muita gente boa, né, que a gente está tendo aí, desempregada, mas ao mesmo tempo que não por estar desempregada que elas vão ficar acomodadas. Há necessidade de qualificação. Ou seja, fazendo cursos, como eu já falei para os alunos, utilizando aí a própria universidade do Conselho de Administração, fazendo os cursos gratuitos, ou seja, participando das lives, entrando em contato das nossas palestras e lives que nós estamos fazendo a todos os momentos. Então, quer dizer, isso faz as pessoas ficarem antenadas como está o mercado. Quem é o mercado hoje? Então, o CRA hoje, a nossa responsabilidade, Wagner, eu até comento muito isso, aumentou muito. Porque hoje nós passamos a ser o único canal das pessoas com o mundo real. Ou seja, eles veem na gente a possibilidade de entender como eles vão estar se adaptando ao mercado. O que eles precisam fazer, como eles precisam exportar. E a gente passou a ser a bússola. Olha só que coisa interessante, né? Se antes nós éramos importantes, agora passamos a ter uma importância dobrada. Por essa que nós estamos vivendo aí. A professora Silva Lourenço está dizendo que fez a colação drive-thru. Como é que é isso, drive-thru? É uma boa expressão. Está acontecendo. Essa metodologia do drive-thru está acontecendo até nas escolas mesmo, porque assim, a escola da minha filha, por exemplo, eles deixaram uma lista de atividades, eles não colocaram na internet para eles terem a certeza de que o aluno realmente iria pegar a atividade, eles tiveram que fazer drive-thru. Então você ia até a escola, não saía do carro, a escola vinha você entregava o documento, você assinava que você retirou aquele documento que e é drive-thru. Não tem jeito, a mesma coisa é a colação de grau. Que bela sacada, hein? Sim. Alguém está fazendo uma pergunta aqui, que as operadoras... Que as operadoras não estão conseguindo entender a surpresa, né? Como é que vai ser esse futuro? Não é isso a pergunta? Problema. Eu não sei se você recorda que nós falamos aqui, que nós estamos falando aí de uma realidade de 4G, onde, na verdade, nós não temos 4G ainda, né? Claro que não. E 5G está para as calendas gregas, né? E já estão vendendo o 5. Se eu não tenho o 4, como é que eu vou vender o 5? A gente não tem estrutura para isso. Eu posso tentar fazer uma resposta mais geral sobre isso, que me preocupa muito, do ponto de vista de reflexão. O Brasil ficou fora da primeira Revolução Industrial. Quer dizer, no século XIX, em 1808, o Brasil era do tamanho dos Estados Unidos. Rigorosamente, uma pequena diferença de 2 ou 3 dólares de renda per capita, a população um pouquinho maior dos Estados Unidos. No final do século XIX, os Estados Unidos com a Alemanha já era o país que iriam substituir a Inglaterra como grande protagonista no século XX, foi o que aconteceu. E o Brasil ficou fora. O grande crescimento brasileiro se deu no século XX, principalmente entre 1930 e 1973, 74, até ocorrer a crise do petróleo. Os economistas gostam de dizer que o Brasil parou de crescer de 80 para cá, de 80 até 2020, a gente não está crescendo porque o crescimento é pífio. O que eu temo hoje, sabe, é que o Brasil vá ficar fora da quarta revolução industrial, isso que me preocupa. E a gente vai se transformar uma subnação, uma nação de grande população, mas uma subnação, porque a gente está ficando fora. Quer dizer, as empresas não se prepararam, as empresas não estavam próximas para isso, as pessoas também não, o governo, esse nem se fala, quer dizer, eles estão adiando, ideologizando essa questão, quando a tecnologia... Um país não tem amigos, tem interesses. E o interesse do Brasil é utilizar e superativar, acho que saiu o som de novo, eu estou pensando, ativar e superativar a tecnologia que nós dispomos. Nós temos que ter o 5G, nós não temos nem 4, é exatamente isso. Tantas observações importantes que vocês têm feito, está muito bom, leve, mas às vezes
Ah, meu Deus, se nós tivéssemos 5G, não estaríamos mais com isso, né? Pois é. Pelo menos o quarto, né? Pelo menos o quarto. Com certeza, Wagner, com certeza. Vocês veem perspectivas nas universidades particulares, faculdades particulares, voltarem a ensino esse ano ainda, às aulas regulares? A gente está tendo uma normativa que foi feita pelo MEC, né, antes de toda essa troca, que nós iríamos ficar com aulas remotas até opcional até o dia 31 de dezembro. Então, isso já é uma normativa por ponto de vista do MEC. Isso é uma opção das instituições. Só que grande parte delas estão fazendo a opção de não retornarem, aguardando aí que realmente fique esperando a queda, né? Ou seja, das pessoas infectadas, para aí sim retornarem com segurança. A gente está se preparando aí, no nosso caso, nas instituições, de continuar com a atividade remota, até por uma questão de segurança. Nós estamos fechando aí convênio com a Microsoft, que hoje está sendo um grande instrumento aí para estar chegando próximo aos alunos e, ao mesmo tempo, começamos a fazer uma coisa legal, que é com a Microsoft a possibilidade de estarmos aí baixando o pacote Office para os alunos que não tinham pacote Office 0800 de graça. Então, eu, particularmente falando, acho que a gente vai ter alguns avanços do ponto de vista social. Só que... Você se refere à sua instituição, né? Porque outras instituições preferem o Zoom, outras preferem o Google Meet, né? Cada instituição está escolhendo uma tecnologia, não é isso? Isso, mas eu posso falar para você que hoje, em termos de opção, a Microsoft tem ganhado a grande... Cortou de novo. Cortou. Rápido. Ela se adequar. As grandes estão trabalhando com a Microsoft. Você podia repetir, Ricardo? A Microsoft está tendo uma preferência mais das instituições de ensino, é isso? Isso mesmo, concordo, isso mesmo. A grande maioria delas estão usando a Microsoft. E as que utilizaram o Zoom, hoje já estão começando a migrar para a Microsoft. Então, a gente está aí criando uma uniformidade dentro dessa ferramenta. E ela tem melhorado dia a dia, né? Ou seja, criando aí novos tipos de aplicativos, novos tipos de interações. Muito legais, bem interessante para os alunos também. Está cortando o som. Está cortando. Tem alguém reclamando aqui, dizendo que isso é um absurdo. Tem que voltar em agosto. Vai voltar o presencial em agosto. É o Lemos. Veja bem, nós estamos ainda subindo o número de mortes e de infectados. Foi diferente. Não dá, eles não estão ouvindo. Subindo o número de mortes e infectados. O que está se dizendo é que se prefere voltar à instituição de ensino quando nós estivermos com a curva descendente, né? Quando estiver diminuindo o número de infectados e, portanto, de mortes. Isso. Não é isso? Então é difícil. Isso mesmo. Porque realmente. E a perspectiva a perspectiva salvadora da vacina que um dia esperamos, né? Tem gente que diz que a Microsoft aqui, a Mimi Santana, ela tá dizendo que trava demais a Microsoft. Então isso mas você está constatando uma realidade. As instituições de ensino estão preferindo o sistema da Microsoft crescentemente a ponto de abandonar o Zoom ou o Google Meet, né? Sim, é questão de opção. Mas aí a gente também tem que ver que não é culpa só da Microsoft não, tá, Wagner? A gente está falando aí de caminhamento, internet. Então, quer dizer, Microsoft ela não é culpada sozinha. A gente está falando aí de uma tecnologia que em alguns lugares são fibra ótica e outras são cabeamento. Então, isso não é culpa da Microsoft. Então, quer dizer, isso faz diferença. A gente tem que criar uma... O próprio Instagram aqui, que nós estamos com essa dificuldade hoje, não é o comum isso. Na maioria das vezes funciona bem normalmente, né? Sim. E isso é questão do cabeamento. E a gente mora em Jacarepaguá, numa área onde você tem lugares muito bons e tem lugares que o sinal não é tão bom assim. É muita consequência,
Há muito consequência. Infelizmente, né? Agora, imagina o aluno para ter acesso à informação. Então, o que a gente tem feito dentro das instituições de ensino? Nós estamos dando aula ao vivo, online, tá? Essas aulas, elas ficam gravadas e os alunos baixam e assistem quando eles puderem. Então, isso está sendo uma opção que está sendo bem assimilada pelos alunos, né? Ou seja, uma nova realidade que está se tornando comum. E aí facilita para o aluno que antigamente não conseguia chegar à instituição de ensino por uma série de questões, trabalho, ônibus, chuva, e agora ele tem a aula gravada onde ele pode assistir a qualquer momento. Então, tem benefícios também. Não é de tudo ruim. Claro, claro, claro. Boa. Claro, claro. Isso está fazendo também com que os professores se reciclem, né? Muito! Nossa, como? A gente aprendeu a lidar com um novo mundo, né? Para você ter uma ideia, eu fiz uma festa de São João online com os meus alunos. Olha só. Fiz uma festa de São João online. Eu dei uma aula e no final a gente fez uma confraternização online de festa de São João. Cada um vestido com roupa de São João. Olha que maravilha. Tem que ser criativo. Não tem... E as pessoas estão aceitando bem isso, Ricardo e Paula? Estão aceitando bem? As pessoas tendem a... Assim, nas turmas que eu hoje leciono, eu estou falando agora na instituição de ensino, né? Nas turmas que eu leciono, eu vi que numa turma de 40 alunos, 2 apenas não acessaram mais a aula após a pandemia, né? Após esse período, né? Desde o dia 15 de março para cá. Ou seja, dentro daquela turma, já uma baixa de 2 alunos. Então, a gente percebe que não é uma evasão assim, é uma evasão pequena, né? Muito baixa. Pequena. Isso eu vejo nas minhas turmas. Eu não sei em relação às outras turmas, mas nas minhas turmas, assim. E eu os alunos, que a gente conversa em tudo com os alunos em sala e tudo, dizem que vão renovar suas matrículas para o próximo semestre, sim, que vão dar continuidade aos seus estudos, sim. Claro que seria muito melhor se voltasse ao presencial, né, ao estudo lá em sala de aula, mas falta sim. Que pena. Alguém está dizendo aqui também que fizeram, acho que a internet hoje está nos atrapalhando, mas também fizeram que os filhos estudam em escola diferente, estão fazendo festa junina. Interessante, isso não tinha nem me passado na cabeça. A gente está aqui na quarentena, né? Só aqui digitalizado, não tinha a minha ideia que estivesse fazendo festa junina, está exatamente nos dias, né? 24, 29, 13, todos os dias importantes das festas juninas, né? Muito interessante. Com certeza. A gente está tendo aí palestras, as palestras estão sendo muito concorridas. A média de palestras na instituição que nós estamos tendo agora é em torno de 100 a 200 pessoas assistindo, em média, as nossas lives. Então, é um número alto. Nós já chegamos a lives de termos quase 400 pessoas assistindo. Então, quer dizer, se tivéssemos de forma presencial, Wagner, talvez não teríamos essa possibilidade. Então, esse novo mundo também tem que ser visto as coisas boas. A Paula fala uma coisa do copo, como é que você fala? Tudo é questão de perspectiva, né? De ótica. Você olha para o copo, está cheio pela metade. Ou ele está meio cheio, ou ele está meio vazio. Verdade, boa. Você escreveu o copo meio cheio. Meio cheio. Tá certo. É verdade. É uma visão positiva, claro. A perspectiva, então, porque a curva está subindo, ela não está mostrando ainda a curva do Brasil como um todo, né? Nós estamos falando da questão do Brasil como um todo. Ele tem crescido, tem diminuído em uma cidade, uma capital ou outra, mas ele tem crescido. Vocês estimam, então, que a perspectiva, enquanto essa curva estiver subindo, a tendência das universidades é não voltar e continuar com o estudo, né? O estudo remoto. Estudo remoto, né? Isso vai ter um impacto grande também nas estratégias de ensino à distância, né? Que era muito questionado e que é muito questionado. Isso vai ter impacto positivo no apoio àqueles que acreditam ou que não acreditam, enfim, reflexão sobre isso em relação ao ensino à distância, né? Quem podia imaginar que a gente estivesse fazendo essas coisas desse jeito? Com certeza.
Com certeza. Só que ensino remoto não tem nada a ver com ensino de educação à distância. São duas modalidades. Eu entendo do seu ponto de vista técnico e tudo, mas as pessoas no lugar comum fazem muita conotação, né? Muito. Só que frequenta que tem a diferença. A gente está mostrando ao aluno uma nova realidade. Isso aí é uma coisa muito importante, que eles estão começando a ter essa percepção de que aula remota não é aula EAD. Então, isso aí tá muito bem assimilado. No início, todo mundo achava que seria EAD. Com o passar das aulas, né, com a presença dos professores, a interatividade dos professores, eu até falo, os professores eles estão sendo os grandes condutores desse processo de transformação. Nós estamos tendo aí os enfermeiros, médicos, os professores também dentro de casa, que estão aí travando uma luta diariamente para trazer os alunos, deixar eles motivados, não ficarem sem acesso ao conhecimento, os enfermeiros lutando pela nossa saúde, os médicos. Então, a gente está tendo aí um cenário corporativo dessas profissões que estão superando suas dificuldades para não deixar de, muitas das vezes, exercer o ofício. Isso aí tem que ser dito, tem que ser muito bem valorizado, porque claro, um país não cresce se não tiver pessoas que realmente façam essa transformação. E os professores, eles são essas pessoas que conduzem esse processo de transformação. Tá? E eu acho que isso tem que ser muito valorizado, assim como os profissionais de saúde expostos à doença nesse momento. Só uma salva de palmas para todos eles, porque eles fazem muita diferença nesse momento. Paulo e Ricardo, a diferença do ensino remoto para o EAD é mais uma participação do aluno, que o EAD é mais isolado, é isso? O EAD não tem essa aula presencial, por mais que seja, essa aula online em tempo real, e o EAD é mais interativa, onde fica aberta até para os alunos questionarem, para eles realmente buscarem perguntar alguma coisa no meio da aula, fazer suas interferências e tudo. O EAD não, o EAD é o aluno e o aluno. O aluno e o material e ponto. Claro. E eu tá ali para mediar qualquer dúvida ou fazer correção de alguma atividade. Mas, assim, o remoto, a única diferença que tem do presencial para o remoto é que cada um está dentro da sua casa. É verdade. E isso, como que eu não estou conseguindo ler o nome, isso com os professores que têm a adaptação, tiveram que se adaptar e se ajustar e conseguiram dar um jeito muito, muito interessante, hein? Você tem uma sala com 400 alunos assim, não é toda hora fácil, não é fácil, não. Não é. Eu gostaria que vocês, então, para não manter um pouco do horário, se vocês gostariam de colocar alguma questão que fosse fundamental, que deixamos de abordar, que vocês acham que nesse tema de competências e habilidades em relação à nossa área educacional seria relevante agora, Paula e Ricardo. Eu não entendi a pergunta, não escutei a pergunta. Repete, por favor, a pergunta, Wagner. Então, se vocês teriam algum comentário adicional final para a gente fechar a nossa live, porque para respeitar o tempo um pouco, né? Já que tivemos alguma dificuldade tecnológica, nós prorrogamos um pouco. Bem, eu acho que a gente tem aí uma questão que pode ser adicionada em relação a isso, é estarmos cada vez mais preparados para esse novo mundo. Não há como negar que o mercado hoje vai requerer de todos nós uma capacidade de adaptação muito forte. Eu dou um exemplo bem claro aí dos vendedores das Casas Bahia, que hoje estão atendendo por Facebook e WhatsApp, que são pessoas que mostraram aí essa capacidade de adaptação. Eu não vejo o mercado de forma pessimista, eu vejo o mercado de forma otimista. Eu acho que vão surgir novas oportunidades. O que a gente tem que estar preparado para se adequar a essas novas oportunidades. Eu acho que vai surgir muita coisa boa, mesmo na pandemia e na pós-pandemia. Eu acho não estão surgindo. Infelizmente, era melhor que não tivesse a pandemia, mas as questões mudam, né? Certamente mudou. Mudou em 29, como mudou nas Torres Gêmeas em 2001. As situações mudaram.
algumas para melhor, outras para pior, mas em verdade mudança já está ocorrendo e alguns pontos positivos. Nós estamos apontando aqui, através de vocês, pontos fundamentais, né, de relacionamento difícil, é verdade. Com certeza. E um ponto interessante que se falava-se tanto em empregabilidade, hoje a empregabilidade tem que ser, a pessoa tem que buscar o mais rápido possível, né? Não tem como ficar esperando no ponto do ônibus. A gente tem que correr atrás dessa empregabilidade de forma mais acentuada. Se falava-se de empregabilidade antes da pandemia, agora, nesse pandemia, tem que falar mais, mais e mais e mais. Ou seja, vamos criar uma empresa, Wagner, chamada EUSA. Tá? Então, essa tem que ser cada vez mais trabalhada. EUSA. É dessa forma que a gente está aí passando essa mensagem e mostrando o quanto é importante valorizar o EUSA. Paula e Ricardo, muito obrigado pela participação, por aceitar o nosso convite, darem seu tempo aqui para nós, para os amigos que nos acompanham. Uma satisfação enorme. Vocês sabem que vocês moram no meu coração, é um casal que realmente, em instituições distintas de ensino diferentes sempre, né? Mas vocês têm dado uma contribuição importante ao processo de educação e, repito, como disse na abertura, não tem jeito, não tem bolinha preta, só tem bolinha branca para vocês. Muito boa noite, muito obrigado. Tchau. Fica com Deus. Um abraço. Tchau. Obrigado, Ricardo. Um abraço. Tchau, Tchau, Paula.